Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez vamos falar sobre a classe do Sábio, Sage, que chegou junto com o Stalker nessa última atualização que a gente teve há uns 10 dias atrás. Semana passada eu trouxe o vídeo do Stalker, dessa vez vou trazer o vídeo do Sage para vocês. E consegui uma conta muito forte, tá? Para mostrar para vocês, consegui uma conta aqui do nosso servidor, então vai ser uma coisa mais realista aqui do nosso lado, né? Uma conta bem forte, então acredito que vai ajudar bastante todo mundo que está querendo ver o potencial dessa classe e também para servir de referência de dano e tudo mais. Então vamos lá. O que a gente pode falar? Bom, antes que eu me esqueça, né? Já estava esquecendo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá essa força e bora pro vídeo. Estamos quase chegando em 6k, hein? Deve estar faltando uns 12 para bater 6k. Vamos lá, vai dar bom. Bom, agora voltando aqui, o que a gente pode falar dessa conta? Eu tô aqui, já botei algumas foods já para nosso vídeo, tá? Tô aqui num preset de PvE, depois a gente vai passar aqui no preset de PvP rapidinho. Vamos... O que eu posso mostrar dessa conta? Essa conta ela é bem forte, tá? Bem forte mesmo. Se vocês olharem aqui no ranking, tá em 10º e nem tá com as cartas ali de PvP e tudo. Então se eu tivesse com a build de PvP, provavelmente estaria ali em 7º ou 8º do ranking. Então é um baleião, tá? Esse aqui é o líder da guilda. Então, inclusive, muito obrigado aí, Rooster, por emprestar a conta. Salvou, porque senão ia ter que buildar um lá no CIA, ia dar maior trabalheira e nem ia conseguir trazer um vídeo tão bem estruturado assim. Bom, então vamos lá. Essa conta é uma conta bem forte e vai dar pra gente passar ali a build PVM, a build PVP, essa aqui é a minha ideia. E mostrar aqui as skills, né? Falar um pouco sobre as skills, falar um pouco sobre pena, equipe e tudo mais. Então vamos preparar. Antes que eu me esqueça ou acabe me prolongando tanto, eu vou fazer um cortezinho rápido, trazer aqui informações sobre a App Gallery e a gente já volta. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele já vai instalar, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente... O que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1
qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo do App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento, repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Origins. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, então vamos lá, vamos falar dessa. Vamos ver o que dá para falar dessa conta aqui fora do centro de treinamento e depois a gente pula para o centro de treinamento. Minhas sigils de PVP, de PVM, tá assim, tá? Estou usando aqui uma Impale, usando uma Meteor, uma Berserk, uma Starfall e estou usando essa Sword Ultimate, tá? E estou usando a sigil da classe, que é bem interessante. Cada vez que autocasta você vai estacando esse Chaos Energy, e para cada Chaos Energy você vai aumentando o seu M-Ataque por alguns segundos, e quando ele chega no número máximo de stacks ele vai consumir tudo, aumentando o seu M-Ataque, ignorando o 30% do M-Def do target. Então é bem interessante, tá? Funciona legal para a classe. E acho que vocês vão... Vocês têm que ter, né? Não tem muita opção. É a sigil da classe. Além disso, vou mostrar as estátuas aqui. As estátuas estão bem avançadas. Como eu falei, essa é uma conta bem forte, bem whalezona. Então a gente tem aqui as 5 primeiras já estão no máximo, tá? Com tudo topado. A gente tem aqui algumas outras que estão bem avançadas também. E até essa vermelha aqui é muito whale, né? Olha isso. Level 3 essa aqui já. Bom, falamos aqui das estátuas de pena para o PvE. A gente está com essa composição aqui, tá? Anime, eu não tenho condição de ter carta de pena light na minha estátua para PvE e tudo. Ok, você poderia estar usando aqui uma de Int, uma de Dex. Tá? Isso aqui no cenário mais em conta. Então a gente teria ali uma 3-2 para o PvE. O PVM funcionaria normalmente, tá bom? Então ia perder um pouquinho aqui de M-Damage, mas se Vinícius, vai lá passar. Obrigado. Fala galera, Anime de volta. Bom, vamos lá, não vamos perder tempo não. Já vou pular aqui para mostrar sigils que eu estou usando no PVM, tá? No PVM eu estou usando Starfall, Meteoro. Meteoro é a Starfall na versão roxa, tá? Estou usando a Berserk. Estou usando uma Impalezinho nível 1 mesmo. E estou usando essa aqui, mas a gente poderia estar usando uma Primal aqui ou qualquer coisa que você prefira usar. Funcionaria também. A Primal funcionaria porque aumenta atributos e tudo. Estamos usando aqui também a sigil da classe, né? Obviamente. Essa sigil da classe é muito interessante porque quando você está aqui no AutoCast você vai ganhando stacks de
energia do caos. E cada vez que você ganha esse stack, tá? Cada vez vai incrementar aqui 2% o M-Ataque por 10 segundos. E quando ele estacar, e ele estaca até 5 vezes, tá? E quando ele estacar no máximo, ele vai consumir todos os stacks para ativar esse Magic Chaos aqui, que é um efeito que, quando ele é ativado, ele vai te dar 15% de M-Ataque e vai ignorar a MDEF do target que você está batendo em 30% por 3 segundos. Então, lembrando que é muito rápida a dinâmica, então esse aqui vai ficar estacando e ativando muito rápido. Então, uma sigil boa, tá? Uma sigil legal. De estátua. Essa conta, como eu falei, é uma conta bem avançada, então a gente está com as 5 primeiras topadas, então tem tudo delas, então a gente já está pegando tudo que essas estátuas fornecem, e as outras de baixo também estão bem avançadas, então repara que é uma conta bem forte. Então a gente tem inclusive um pouquinho aqui na estátua vermelha. Bom, de pena, vamos passar por pena também rapidinho, antes de entrar no centro de treinamento. Como é que tá aqui as penas para o PVM? A gente está fazendo aqui um 4-1, né? Que 4-1, anime, tem que fazer 4-1? Não, não tem. Para o PVM você pode fazer uma 3-2 e isso aí depende muito do momento de cada conta. Anime, eu não tenho condição de pôr uma light. Beleza, faz um 3-2. Coloca aqui, ó, peninha de int, peninha de dex e show. Vai funcionar também. Ah, eu tenho as peninhas truff avançada ali. Posso pôr? Pode pôr. Põe uma de int e põe uma truff. Seriam 2 roxas. A gente continuaria ali no 3 laranjas com 2 penas roxas. Funciona legal. Ah, anime, eu não tenho time, eu não tenho space. Coloca a outra, aquela troca aqui, coloca uma sky. Elas são um pouco pior, mas elas vão funcionar. O que a gente precisa que melhorar ao máximo o nosso dano, elas vão servir. E cada conta tá no seu momento. Então, já chegou penas agora por diamante. A gente torce para que chegue as penas lá na loja das moedas de guerra. Então, isso já daria condição para qualquer player free to play conseguir adquirir ali mensalmente quase 160 penas por mês. Então, dessas peninhas aqui menores, né, de 60, compraria até 80 por diamante no mês e 80 ali na loja da guerra. Ainda não chegou da guerra, espero que chegue logo. Já deveriam ter colocado, inclusive. Bom, na de def, mesma coisa. Estamos usando aqui um 4-1, tá? Repara que está bem forte, né? Então a gente está com Nature, Divine e Light e Truff. A Truff é bem cara de upar, então dá mesmo cenário. Dá para fazer 3 laranjas com 2 roxas, tranquilo. Cada um seguindo o momento da sua conta. Não vai fazer loucura, tá? Vê o que é viável para sua conta nesse momento e vai melhorando conforme a progressão natural do personagem. Bom, falamos de pena, falamos de estátua, falamos de sigil. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais para falar. Nesse ponto, acredito que não. A gente pode pular para o centro de treinamento e a gente pode começar. Nossa, deu um lagzinho aqui, não sei se vocês viram. A gente pode começar a falar aqui de atributo, de tudo. Eu vou deixar aqui, o que eu vou deixar? Eu vou deixar... tô batendo fogo ali, então eu vou deixar terra, medium e demi-human. É isso. Deixa eu ver como é que tá as cartas aqui. Melhor não mexer nessas cartas. Aqui tá grande e formless. Acho que eu vou colocar isso. Eu tô usando aqui o cinto da Nightmare. Não vou mexer não para não atrapalhar. Então é grande e formless. Vamos mexer aqui então. Vou deixar a terra porque estou batendo fogo ali. Então grande e formless. Beleza. Vamos pegando aqui as cartinhas que aceitam. Lembrando, já de cara que estamos falando de carta, então já vamos engatar aqui.
Essa classe ela funciona com carta elemental, funciona com carta de size, funciona com carta de raça. Tem um vídeo no canal somente sobre cartas, então lá o que você precisar, você vai entender o conceito. Aquele vídeo é um vídeo que funciona para quase todas as classes, né? Exceto Pala, que Pala tem suas coisas específicas, mas o resto ali mostra todas as combinações de cartas e as melhores combinações. Dá uma passada lá, vocês vão curtir. Vou até deixar aqui aqui em cima vai aparecer a sugestão desse vídeo para vocês. Bom, falamos de carta, então vamos lá. Na arma vai ser a melhor combinação size com raça. Aí vai depender do que você estiver matando no momento, né? De acessório, aqui a gente tem uma Wraith, não sei se é isso que fala, mas ela dá o que? Ela dá M ataque flat e ela dá M damage. Muito bom. Nós somos uma classe mágica, então vai casar perfeitamente. Além disso, a gente tem a General, né? A Greatest General. Também no Tier 3, o que ela vai dar? Ela vai te dar M ataque flat, né? M ataque flat é esse M ataque aqui puro. E a gente vai dar M ataque percent. Ele dá Physical Attack, mas a gente é classe mágica, a gente não usa. Então estou ignorando aqui essa questão do Physical Attack. Beleza? Na bota, estamos usando uma Veritezinha. Estamos usando aqui essa 9 caudas. Você poderia usar alguma carta que potencializasse um pouquinho o seu dano. Acho desnecessário, tá? Então pode pôr aqui HPSP, mas fica ao critério de cada um. Aqui tem duas, tem uma Jack e uma Fieldrora. O que essa Fieldrora vai fazer? Vai te dar int, vai aumentar seu dano. Também vai mexer aqui no CT. Eu acho que com a cast que a gente tem aqui, a gente já zera as coisas que a gente precisa. Já consegue capar. Carta da face também vai depender do que você estiver matando. Então aqui a gente está configurado para matar grande. Carta da boca, você não tem muita opção ainda, né? Temos algumas cartas novas ali que chegaram naqueles livros do Aether lá, que você vai comprando, mas não tem muita coisa. Aqui a gente tem duas Angelings, poderia estar usando, se fosse um monstro médio, alguma coisa de redução médio, ou redução de pequeno, etc. Depende muito do que você está fazendo. Aqui a gente tem uma Elder Willow, que também vai dar int, vai dar um pouquinho de CT também. Nessa composição tá com a Marduk, porque tá com preset da Nightmare, então aqui também vai depender do que você estiver fazendo. Ah, eu tô só caçando monstro. Coloca duas Elder Willow e vai ser feliz, entendeu? Ah, eu tô no PVP, então se você está no PVP é interessante que você use duas cartas de redução de status, né, de imune a status, etc. Então, vai depender muito do seu momento, beleza? Bom, falamos aqui de cartas. Vamos falar dos equipamentos aqui. A gente tem alguns equipes, então ele vai escalar qualquer coisa que dê M damage, global CD, dano em raça, status, tudo isso funciona legal, tá bom? Vai funcionar legal para você. Que é a mesma coisa, ó, Elemental Skill Damage, essa face aqui ela casa muito bem, porque mesmo que você não esteja batendo em Demi-Human, ela ainda vai ser boa, porque ela dá esse Elemental Skill. Nossas skills são elementais, né? Então vai casar muito bem. Para boca a gente ainda não tem muita opção, mas mesmo conceito. Para back também mesma coisa. M-Damage, Global Cooldown, Ignore MDF, tudo isso vai funcionar legal. Para armadura, a gente tem essa aqui que ela é muito boa, né? Ela dá redução em vários tamanhos, dá M-Damage também, dá M-Ataque. Essa aqui é roubadíssima, se eu não me engano ela é da primeira... Ah, foi de um evento que teve, eu esqueci aquele da torre, esqueci o nome agora deu branco. Mas é aquele da torre que você vai encaixando e vai passando os quadradinhos. Esqueci, Sky City, lembrei. É isso. Muito roubada essa blusa. Essa roupa. Muito roubada mesmo. Bom, falamos aqui de equipamento. Vamos falar da arma, né? Estamos usando o set divino, obviamente.
Estamos aqui na build. O que está ativado é esse Elemental Magic Book, tá? Que ele aumenta as suas bolts e tem algumas coisas aqui que reduz o cast, o cooldown e tudo mais, aumenta o M-Damage, é muito boa. Temos algumas outras opções que vocês podem explorar, mas aí vai de cada um, tá bom? Tem bastante opção, inclusive, você pode ir tentando fazer algumas outras, fazer testes, tá, com a sua conta. Agora é fácil de testar porque a gente está com o set da NT. O set da Nightmare nos permite fazer muitas mudanças. E meu filho entrou correndo aqui, foi mal. E tô usando aqui o Sprint Set, tá? Sprint Set é muito bom porque Global Cooldown, M-Damage, Max HP, Max SP, muito M-Ataque, redução de cast variável. Então ele funciona muito bem, tá? Shield a gente está usando esse Book of Liars, mas você poderia usar outro, dependendo do que você estivesse fazendo. Tá faltando, tem que ficar um pouco mais tanque, você pode pôr um Valk Shield, aí vai de cada um. Esse aqui tá focando mais no dano, né? Então M-Ataque, redução de cast fixa, int. E do set é isso. Dos acessórios a gente está fazendo este combo aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é do Time Hold, é do BK, tá? Ele também dropa no Time Hold. Mas esse combo aqui, ele é bem legal. Ele vai estacar. Primeiro, eles são acessórios mágicos. Isso é muito importante vocês lembrarem. Somos uma classe mágica. Ideal que a gente use acessórios mágicos. Por que anime? Porque ele vai estacar bônus de refino referente a M-Damage e M-Ataque, tá? Se você tivesse com um acessório físico aqui, não faria o menor sentido, tá? Você só usaria um acessório físico aqui no caso de eu era uma classe física e eu não tenho outro acessório, eu migrei para Sage. Então você começa usando os acessórios físicos, infelizmente. Mas quanto mais rápido você mudar para os acessórios mágicos e quanto mais rápido você conseguir chegar aqui nos acessórios do 95, melhor, porque você ativa além deles serem muito melhor que os outros, você ativa o Set Effect, entendeu? Que é muito roubado também. Então, é isso de equipamento. Falamos de carta. O que está faltando aqui que eu esqueci? Deixa eu ver. Falamos de acessório, falamos de carta. Beleza. Build PVE. Minha sugestão de build PVE é essa aqui, tá? Sinta-se livre. O que vocês não podem deixar de ter? É esses dois carinhas aqui, ó, int 10. O resto fica a gosto do cliente. Então, o que vocês acharem melhor, vocês podem colocar aqui. Beleza? De skill, primeira job. Essa aqui, esse Energy Coat, é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Temos aqui as bolts, né? Opa, volta aqui. Temos aqui as bolts topadas, bolt de gelo, bolt de fogo, de raio. Temos aqui recuperação de SP, não tem muito segredo aqui. Temos aqui na segunda job passivas que aumenta semi-ataque, velocidade de ataque, alguns multiplicadores. Temos aqui esse Double Cast, que é muito interessante, é uma passiva. Quando você casta uma Bolt, você tem 50% de chance de castar uma segunda. Ou 50% de chance não. Você casta uma segunda Bolt, tá? E tem que vai causar 50% do dano da primeira Bolt. Muito interessante, tá? Temos aqui teia. A gente não usa teia nessa build. A gente vai ter teia ali ativado na build de PVP. Tá? Temos esse Dragonologia aqui, que aumenta sua int também, MDF. Temos aqui mais passivas, tá? Temos alguns domínios, alguns campos de terra, campo de água, campo de cadê o campo de terra? Esse aqui é o Wind Domain, esse aqui é o de vento. Então, a gente joga um campo, eu vou mostrar para vocês. Bom,
Vou falar na hora. A gente joga um campo que aumenta o dano daquele elemento. Então, se você joga um campo de vento, você vai aumentar 10% ali o dano de vento. Tá bom? Transclasse tá desse jeito aqui. Ok? Não tem muita coisa aqui não. Temos aqui algumas skills. HP Conversion, bem legal. Vai ser bem útil às vezes. Você gasta 10% do seu HP para recuperar 20% do SP. Beleza? De build PvE é isso. Esse aqui era os... Não, esse aqui não, aqui ó. Domínio de vento, ó. Joguei um domínio, tá vendo que ficou aqui uma área de vento? Essa área eu acho que vem até aqui, tá, mais ou menos. É uma área até que relativamente alta. E aqui, ó. Quem tiver em cima do domínio de vento ali, ó, do field de vento, vai causar mais dano de vento aqui. Então, quem estiver batendo com vento vai causar mais dano, tá? Esqueci de mostrar aqui como é que tá o alto. O alto tá só com bolt de terra, ok? E eu vou ligar aqui o alto só para vocês já verem aqui. É um dano bem interessante. Repara que aqui está causando mais 75% e muda um pouco o ícone, porque é classe mágica, né? Tá, tem até um cajadinho aqui. Mas dá uma olhada nesse DPS aqui. Isso aqui é insano. Vamos lá, a gente está aqui. Vou até resetar, porque eu tinha castado o field e tinha começado a já contar. Mas dá uma olhada nesse DPS aqui, é muito alto mesmo. Tá doido. Olha isso aqui, 13 segundos batendo. Olha a velocidade que ele vai renovando e vai castando esse negócio. É bizarro. E assim, dá uma olhada nisso aqui. 199% de M damage, tá? Aqui beirando os 13k, 12k de M ataque, dá uma variada. Vou até mostrar o deck ali para vocês. Como é que tá o deck aqui. E também esqueci de mostrar as cogs, então vamos abordar isso agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deck, temos aqui Minor Ferocity, que vai castar em Power, tá? Isso aqui não é a configuração final, mas é o começo da configuração do deck, ainda não está ali no deck endgame. A gente tem aqui esse Minor Prophecy, que cada vez que a gente casta um M-Damage, a gente tem 32% de chance de estacar em Power. Lembrando que isso aqui aumenta, tá? Até 40% de chance, dependendo do tier. E temos aqui, deixa eu ver qual que é a terceira. Acho que só tá com duas. Tá. A terceira é esse Major Mysticism. Como eu falei, a gente não tem os decks finais ainda, tá? O mundo final seria ali com um deck da Illusion, o deck de Purple aqui, que aumenta também o stack do Empower baseado no M-Damage, tentando chegar nos 15 de stack para ativar aqui os 40% de M-Damage. Então, imagina que aqui a gente consiga estacar os 15, a gente já tem 199%, a gente pularia para quase 240 de M-Damage percent. É muita coisa. É bizarro isso aqui. A gente tem um range de até que bom, tá? A gente bate numa distância até que boa. Tava ali colado no alvo, mas não é necessário. Não mostrei as Verus, então vou mostrar aqui qual que eu estou usando. Eu estou usando essa Verus de Triple Cast. Então essa aqui, sem dúvida, ela é Core, tá? Então o nosso Double Cast tem chance de trigar um Triple Cast, dando 60% do primeiro dano. É por isso que você vê esse monte de Bolt voando aqui. A gente tem aqui essa Fire Bolt Burst Protocol, né? Que quando a gente está castando um bolt de fogo tem chance de castar meteoro e tudo mais, reduzindo aqui MDF. Então é bem interessante porque você vai punindo bastante o alvo, né? Então redução de MDF vai mudar muito o seu dano.
Tá? A Omnichip funciona, que uma parte dela, né, vai funcionar só, o importante aqui é essa de cima. Temos aqui também a Lightbolt Protocol, que é parecido com a de Fire. Então a gente tem uma aqui para Fire, a gente tem uma para Light. Tá? Teríamos algumas outras aqui também. Tem aqui a Cold Bolt, é a mesma da... Não, essa aqui é de gelo. Então a gente tem ela também. Então a gente tem para todas as bolts, a gente tem. Poderíamos estar usando uma Core Overlock, poderíamos, tá? Aí você vai ter que fazer um teste. Perdão, tô ficando sem voz. Você teria que fazer um teste da sua classe, tá bom? Perdão, da sua conta, para ver como é que tá no momento. Mas temos todas essas opções. Core vai funcionar, vai aumentar o dano, tem várias outras que funcionariam. Então vai depender do que você tem. Mas o que eu mostrei ali são as Verus mais Core para a classe. O dano não tem nem o que dizer, né? O dano é absurdo. Agora vamos sair aqui rapidinho. Acredito que eu abordei tudo para o PvE. Vamos mudar para o PvP, tá? PvP, basicamente, o que vai mudar? Vai mudar atributo, né? Vamos mudar carta e tudo mais. Então vamos mudar aqui. Muda também as sigilos, né? Sigil de PvP, então dá uma caída. Mas vamos voltar lá. Não, acho que esse aqui nem precisa voltar lá. Como é que tá as Verus? Muito parecida com a primeira, tá? Aqui tá de Firebolt. O atributo mudou um pouco. Precisamos tirar a look aqui, né? E colocar Invite, porque a gente está no PVP, a gente precisa aumentar o nosso HP para ficar mais tanque. De skill, primeira job muito parecida, segunda job já começa a ter umas mudanças. Teia, por exemplo, é muito roubado, você prende o alvo no chão e tudo mais. Você não deixa ele fugir, então você tá com a teia e já começa a punir ele, é muito bom. Tá? Temos alguns domínios aqui. Temos aqui também o Dispel, né? Então o que a gente tem aqui na barra do PVP? A teia, a Bolt, e aí você tem aqui a Bolt de vento, a Bolt de terra. Temos aqui o domínio de terra. Isso aqui é muito parecido com proteger terreno, tá? Você não consegue castar nada aqui em cima, tanto você quanto os seus inimigos. Então esse terreno aqui é muito interessante de ter nessa build. A gente tem aqui o Dispel também, que remove 100% os buffs, tá, do inimigo. Então assim, você deu um Dispel, dependendo da classe, você matou ele ali naquela hora, porque ele não consegue mais nem te bater. Ele vai ter que rebufar, nesse processo ele já morreu. Então é isso. Temos aqui também o HP Conversion, né? E temos aqui alguns fields, igual eu tinha mostrado da primeira. Não posso usar por quê? Porque eu estou em cima do domínio da terra, agora saiu. Eu posso castar o domínio do vento. Ok? Lembrando que o domínio da terra, ele sobrepõe ele remove coisas do chão. Então assim, dá para você usar de forma ofensiva, dá para usar de várias formas isso no PVP. É muito interessante. Pessoal, acho que o que eu tinha para abordar dessa classe é isso. É uma classe muito forte, é uma classe meta e você vai ver bastante Sage agora no Odin Cup, tá? Se você está pensando em mudar para Sage, corre, ainda dá tempo e dá tempo de correr, dá tempo de mudar de classe, dá tempo de fazer aqueles ajustes mais finos, né? E é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Conto com vocês para os próximos vídeos e valeu! Até mais. Fui!